Hoje, dia 2/3 de 2025, vai acontecer a cerimônia do Oscar. E nós estamos concorrendo com o filme Ainda Estou Aqui em 3 categorias: melhor filme estrangeiro e melhor atriz. Melhor filme é a primeira vez que a gente concorre. E eu tô aqui para falar sobre a importância desse filme para o cinema brasileiro e também para fazer um manifesto. Primeiro eu vou falar sobre o quanto é importante Ainda Estou Aqui concorrer ao Oscar, principalmente com esse tema, que é o tema da ditadura militar, que foi uma época onde a gente não podia falar absolutamente nada sem que o governo aprovasse. A democracia não existia. Ou seja, se você desse a sua opinião e a sua opinião fosse uma opinião que não agradasse o governo ou não agradasse algumas pessoas, simplesmente chegavam os militares na sua casa e você pagava por isso. Muitas vezes pagava com a própria vida. O Rubens Paiva era uma dessas pessoas que não concordava com esse regime e por isso ele pagou com a própria vida. O filho dele, Marcelo Rubens Paiva, escreveu um livro que originou esse filme. Em tempos tão conturbados como o que a gente vive, a gente conseguiu resgatar essa história através da ótica da Eunice, que é a mãe do Marcelo Rubens Paiva e esposa do Rubens Paiva. E quando você assiste o filme, você sente toda a verdade, você sente toda a intensidade que o diretor quis passar. Por quê? Porque Walter Salles, ele era próximo da família, ele conhecia a família Paiva. Eu acho que um dos fatores primordiais que fez com que esse filme alcançasse tantos lugares é porque ali tem verdade, ali tem dor. São pessoas contando as suas dores. E a gente sente, porque a dor de perder um marido, a dor de perder um filho, como foi o caso também do filme da Zuzu Angel, que fala sobre uma mãe que também perdeu o filho para a ditadura militar. Essas histórias, elas conectam, porque todo mundo tem um irmão, todo mundo tem um filho, todo mundo tem um amigo, todo mundo tem alguém com quem a gente sente saudade. Ainda Estou Aqui é tocante exatamente porque são pessoas falando das suas histórias. Por mais que Walter Salles seja o bilionário que todo mundo sabe que é. Nessa hora eu desconstruo, sim, porque cinematograficamente falando, o filme é impecável, assim como Central do Brasil. Então eu tô torcendo muito por Ainda Estou Aqui, porque realmente é um dos melhores filmes do ano. E quem entende de cinema sabe disso. Agora, o manifesto que eu quero fazer nesse dia tão especial para o cinema nacional é que eu falo há vários anos, gente, que não existe um cinema que seja democrático. Não há democracia quando a gente fala sobre cinema no Brasil, porque o cinema sempre foi muito elitista. Quem contam as nossas histórias, tanto no cinema quanto no audiovisual em geral, como a publicidade e a televisão, nunca é a gente. Eu falo da perspectiva preta, LGBT e favelada. Perspectiva preta, pelo qual 56% da população é. Ou seja, o nosso cinema ele não é democrático, porque, por exemplo, quando os diretores brancos e playboys vêm aqui na favela, eles não contam sobre a potência, eles só exaltam o que há de pior. E são os problemas que a gente sabe que existe por aqui. Mas a gente nunca teve a oportunidade de contar sobre a pluralidade que existe nos corpos negros e na favela. Deve ser por isso que sempre que é contado histórias sobre nossos corpos pretos, LGBTs e favelados, a gente tem como principal foco a violência. E embora Ainda Estou Aqui fale sobre a violência, brilhantemente, o Walter Salles não mostra essa violência. Ele mostra a potência da Eunice, que é super válida. E quantas pessoas pretas e quantos personagens pretos deixaram de ser mostrados nessa potência para só mostrar a tragédia? Quantas mulheres pretas, quantos homens pretos, quantas pessoas LGBTs potentes também não poderiam ser contadas dessa forma? E quem sabe tá num Oscar, no Globo de Ouro, no BAFTA, no Critics. Em 2016 foi feita uma pesquisa que dos filmes produzidos no Brasil, 98% são produzidos, dirigidos e roteirizados e estrelados por pessoas brancas. Num país que sempre exalta a pluralidade, a diversidade. Contrastando com 56% de população afro que a gente tem no Brasil. Ou seja, a gente não conta as próprias histórias. É por isso que, vendo que não existe um mercado para mim no Brasil, eu escolhi vir para a internet, porque graças a Deus hoje a gente tem aqui, ó, na minha frente, um celular.
onde pessoas pretas, LGBTs e faveladas podem contar as próprias histórias, não só pela ótica da tragédia, mas pela ótica da potência também. Então, meu manifesto é que o Brasil deixe pessoas pretas, LGBTs e faveladas contarem as histórias pelas suas próprias óticas. Que as empresas como os streams, a Max, a Netflix, a Globo, a Amazon, a própria Globoplay invista mais na gente. Porque uma das coisas mais legais do Ainda Estou Aqui é que ele não utilizou dinheiro público para contar a própria história. Porque eu sei que esse é um dos principais fatores. Quando chega, principalmente os nossos projetos de pretos, LGBTs e favelados para serem aprovados, muitas vezes não vão aprovados porque existe um grande cala-boca em relação às nossas histórias. Então que essas empresas, vendo a importância dessa emancipação, possa investir mais para que o nosso cinema cresça. Eu tenho 41 anos, desde os 12 eu sonho em fazer cinema. Eu fiz um curta-metragem que me fez viajar para fora do país e vim para a internet. A partir desse trabalho, eu me dei conta de que eu precisava falar essas coisas que eu falo hoje para poder ser livre. Nos dê a oportunidade de contar a nossa própria história, até para que a gente possa ter mais público e para que o mundo conheça a pluralidade da nossa história, porque tenha certeza que quando pretos, LGBTs e favelados contam as próprias histórias, o resultado não é violência, o resultado é poesia. E no mais, tô aqui torcendo por Fernanda Torres, por Walter Salles e pelo Brasil, porque eu tenho certeza que até aqui a gente já fez história. Boa sorte pra vocês, seus lindos. Um dia estaremos lá.